Olá! Começa agora o Câmara Entrevista, o programa de variedades da TV Câmara de Ourinhos. Hoje, o assunto do nosso programa é um tema que está tirando o sono de muita gente, a crise econômica do Brasil e seus reflexos no bolso do trabalhador. Para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo o economista Mauri da Silva. Mauri, para a gente começar, essa crise que está sendo divulgada todo dia pela imprensa, ela realmente existe? Olá, sim, de fato existe e ela certamente está incomodando a maior parte das pessoas que acompanham o noticiário econômico, né? Quando falamos de crise, a primeira questão é identificar como ela chegou aqui, né? Então, essa crise não é uma crise meramente interna, né? Os reflexos que nós estamos vendo da crise econômica brasileira começa a partir de 2008, 2007, 2008, principalmente nos Estados Unidos, e depois isso vai se alastrar mundo afora, inclusive chegando aqui. Uma série de medidas econômicas foram tomadas desde o governo Lula, o governo Dilma, no sentido de minimizar o efeito dessa crise, ou seja, para que ela abrandasse, né? Até tem uma piadinha que corre por aí, que o ex-presidente disse que a crise seria uma marolinha, né? E, na verdade, hoje nós percebemos que ela é maior do que uma marola, né? Mas até é compreensível pelo fato de tentar não preocupar além do necessário. Bem, é importante dizer que a crise ela é séria e merece a atenção de toda a população, principalmente da equipe econômica e dos governos, seja o governo na esfera federal, municipal ou estadual, né? É algo que preocupa de fato. E no que essa crise afeta o cidadão comum? Bom, nesse momento, quem está acompanhando o debate econômico pode perceber a crise de duas maneiras. De um lado, a solução ou enfrentamento da crise passa por rearranjar as contas públicas, né? E esse rearranjar as contas públicas significa, de um lado, ou aumentar as receitas, né? Então isso significa para o contribuinte pagar mais impostos, né? Ou, na outra ponta, o governo gastar menos, né? Então isso significa dizer cortar gastos em setores econômicos. Então, dessa perspectiva, né, aumentar a receita, o contribuinte não aceita mais pagar impostos, perfeito, né? Então a população está dando sinais claros aí de que não tolera mais aumento de impostos. Por outro lado, a sociedade também não quer ver os seus direitos, né, suas conquistas em termos de benefícios, serviços públicos sendo reduzidos, né? Então isso deixa o governo numa camisa de força de encontrar, né, eu diria que tem que ter uma precisão cirúrgica para encontrar locais para cortar gastos, sem que isso provoque uma redução na qualidade de vida da população. Então é uma situação extremamente complicada, né? Porque eu diria assim, fazer política, você tem que escolher os perdedores, né? De onde você vai cortar gastos, né? E ninguém quer, né, falar em cortar gastos do salário do funcionário público, é óbvio que ninguém vai querer, né? Porque eu vivo disso. E Mauri, há poucos dias atrás foi divulgado que a nota de crédito do Brasil foi rebaixada. O que isso significa? Bem, na verdade, esse investment grade aí é um selo de bom pagador. Então, os países e as grandes empresas que negociam no mercado financeiro internacional, aqueles que são considerados bons pagadores, recebem esse selo, né? E uma das 3 maiores agências de classificação de risco que emitem esse selo resolveu, né, por conta da situação fiscal do Brasil, ou seja, o acompanhamento das receitas, das despesas, resolveu reduzir o nosso nível, lá que nós chamamos de score, né? Então ele baixou o nível, e aí baixar um degrau, ou reduzir um degrau, significa perder o selo de uma dessas agências de classificação de risco. Então o Brasil perdeu o selo de bom pagador. Isso quer dizer investimentos? Perde investimentos? Isso significa que ficou mais caro contratar crédito lá fora, porque se você tem um selo de bom pagador, quando você vai pegar dinheiro emprestado, você consegue pegar dinheiro emprestado a uma taxa de juros mais barata, né? Mais em conta, digamos assim, para quem está nos assistindo. Então significa dizer que o custo do crédito aumentou para o Brasil, mas não é só para o Brasil enquanto país, enquanto nação. As empresas
que vão tomar dinheiro lá fora, porque o custo de capital lá é mais baixo, na taxa de juros lá é mais baixa, o volume de recursos é muito maior do que o volume de recursos do mercado financeiro brasileiro. Então as empresas que forem pegar dinheiro lá fora vão encontrar dificuldade, porque significa dizer o seguinte, olha, o mercado internacional olha para esse momento econômico do Brasil com suspeita, né? Será que o Brasil continuará honrando seus compromissos? Tanto. Exatamente, então isso significa, traduzindo aí, perda de confiança. Do mercado financeiro internacional em relação à economia brasileira. E aí isso vale para o país como um todo, ou seja, enquanto Estado que toma dinheiro emprestado lá fora, mas isso também é para as empresas, né? Porque ao fim das contas, as empresas pegam dinheiro lá fora, mas o Estado tem que garantir isso, né? Você citou essa questão de receita, de despesa. Essa instabilidade que a gente está vendo também está fazendo o dólar aumentar. Por que esse aumento do dólar reflete tanto no bolso do trabalhador? Perfeito. A variação do câmbio e nesse momento específico, né, do ano de 2015, a taxa de câmbio, né, real dólar, se desvalorizou em uma coisa próxima a 45%. Né? Isso significa dizer que o poder de compra do real da moeda brasileira lá fora caiu em 45%, ou seja, perdeu metade do poder de compra num espaço nós estamos falando de 9 meses, correto? Bom, são duas questões. Tem o lado positivo e o lado negativo, né? Então vamos começar pelo lado negativo. O lado negativo é que quem compra produtos importados, né, ou mesmo produtos produzidos internamente, mas que na sua composição, na sua fabricação tenha insumos importados, ou seja, matéria-prima, qualquer componente que seja importado, isso significa dizer que o custo de produção dessa mercadoria subiu. Então isso certamente terá impacto no preço dos produtos, né? Então isso representa um pouco, impacta a inflação. Por exemplo, o pãozinho francês, que é uma coisa muito fácil, né? Um termômetro que é muito fácil de explicar para quem está nos assistindo. A matéria-prima do pãozinho francês é o trigo, né? O Brasil não produz trigo suficiente para atender a demanda interna, né, de farinha, enfim. Significa dizer o seguinte, que o preço, né, do pãozinho francês, ele também sofre o impacto do dólar, porque nós importamos farinha, né? Então a importação de farinha, o custo da importação de farinha vai subir em função dessa desvalorização cambial que o Brasil enfrenta. Então, certamente, alguns produtos, né, terá um acréscimo de preços, né? E aí o consumidor, quando for comprar, certamente vai perceber que isso impacta, né? É bom dizer que essas coisas não acontecem assim, não é simultâneo, não é um mecanismo de transmissão automática. O câmbio hoje subiu, 2%, ele vai no supermercado amanhã, o preço subiu 2%. Na verdade não, porque as empresas trabalham com estoque, né? As empresas estão olhando para os consumidores, que nesse momento vive uma situação de dúvida, de incerteza, eles estão mais cautelosos. Então as empresas, elas tentam, na medida do possível, achar o melhor momento para repassar esse aumento de preço, né? E de repente esse não é o melhor momento, mas em algum instante a empresa tem que fazer isso, porque ela não pode operar com prejuízo, né? Então, mas hoje, por exemplo, todo mundo está sentindo essa perda de poder de compra. Você falou em 9 meses, mas parece que realmente foi bem rápido essa sensação de perda, né? O ano passado parecia que não era tanto. Então, aí nós temos um problema adicional que aí não tem a ver especificamente com o câmbio, né? E aí, isso, a rigor, não significa, isso não é ruim, né? Isso é reflexo de uma situação que, na minha interpretação, o meu juízo, é uma situação boa, que é a recomposição do poder de compra das famílias, e principalmente da família de baixo poder aquisitivo, né? Eu estou usando como foco aqui até a classe C, né? Então, isso significou, do ponto de vista econômico, aqui, um empoderamento, ou seja, as pessoas passaram a ter mais dinheiro para comprar. Então, a chegada de mais consumidores ao mercado pressionou o preço, principalmente de alimentos no Brasil, né? O termômetro é a carne, né? Como o preço da carne no supermercado subiu. E tem a ver, com certeza, né, com relação ao aumento do preço do produto no mercado internacional, mas tem a ver também com o aumento do poder aquisitivo no Brasil. Então isso, nesse momento, não é ruim.
né? As pessoas poderem comprar mais não é ruim, isso é bom. Agora, é claro que tem essa dor de cabeça, né? Porque qual que é o jeito mais fácil de reduzir a inflação? É você derrubar o poder aquisitivo das pessoas, ou seja, diminuir o poder aquisitivo das pessoas. Então, eu me preocupo mais com o desemprego do que com a inflação. Muito embora eu também não gosto da inflação. Mas se eu tiver que escolher entre duas variáveis, eu prefiro ter um pouco mais de inflação, mas eu prefiro que as pessoas estejam trabalhando. Porque, ao fim, né, as pessoas terão dinheiro para poder comprar. Dinheiro na economia. Exatamente. Então, o lado perverso é esse, né, de que essas medidas que estão sendo tomadas hoje no sentido de reduzir a inflação, de reduzir gastos públicos, certamente, e já está chegando no mercado de trabalho, via desemprego. E aí essa é a face mais perversa da crise, né, porque uma situação é as pessoas ligarem aos seus televisores, pela internet, pela mídia, enfim, em geral, e ouvir falar de crise. Então, isso de fato deixa as pessoas, né, do ponto de vista psicológico aqui, abaladas. As pessoas ficam abaladas, né? Mas ela não está vivendo ainda a face mais perversa da crise, que é quando a pessoa perde o emprego, né? Então, se fizermos uma pesquisa, certamente as pessoas estão percebendo que a crise está em volta, os preços estão subindo, né? Mas o lado perverso é quando a pessoa perde o emprego, porque aí a minha interpretação, perdeu o emprego, do ponto de vista do consumidor, perdeu a dignidade, né? Então essa é a situação que o governo, na medida do possível, tenta evitar, porque ao fim e ao cabo essas pessoas são eleitoras, né? Então essa é a grande incógnita, né? Qual que é o impacto dessa crise no mercado de trabalho? Que é menos ruim. Sim. Pois nesse caso, a inflação aí é como se fosse, do ponto de vista aqui do metabolismo, do funcionamento do corpo humano, é uma febre. Alguma coisa não está funcionando bem, né? Então a inflação é uma febre que está incomodando, né? Mas eu falava do lado positivo, o lado negativo, falei do lado negativo, perdão, o lado positivo dessa mudança na taxa de câmbio é que diversos setores produtivos aqui vão receber um alívio. Por quê? Porque se tornou mais caro importar, significa dizer que os produtos produzidos internamente vão ganhar competitividade, né? E alguns setores da atividade econômica já começam a sentir o impacto desse câmbio. Ou seja, isso para o empresário, para quem produz, representa um fôlego, né? Estou imaginando aqui, Ourinho, nós temos diversas empresas que exportam, né? Supondo que essas empresas tivessem concorrentes, por exemplo, na China, na Argentina, nos Estados Unidos, certamente com a desvalorização cambial, os produtos produzidos internamente aqui, eles vão se tornar mais competitivos, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. Então, tem sempre o contrapeso. Tem um lado ruim, que é o lado do encarecimento do custo de produção, e isso afeta o consumidor, né? Mas a base produtiva ganha aí um alívio, um aumento de competitividade. Então, ela não é totalmente ruim, assim como não é totalmente boa. A ideia é ponderar os dois efeitos. O Câmara Entrevista recebe hoje o economista Mauri Silva. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Câmara Entrevista. Mauri, agora vamos fazer uma pergunta para você que todo mundo está querendo saber. E essa questão da CPMF, o que você acha? Ela vai voltar? O que ela vai refletir ainda mais no bolso do contribuinte? Bem, do ponto de vista econômico, né, eu asseguro que o país precisa equacionar o problema do déficit público, ou seja, gasta mais do que arrecada, né, e certamente, né, pensando numa família, a família não pode, até em algum período de tempo, a família pode ter lá um déficit, ou seja, gastar um pouco mais do que arrecada, mas isso não pode perdurar por muito tempo. Então, na perspectiva do país, ou seja, olhando para a nação, isso também é verdade, isso também é verdadeiro, né? Então, nesse momento, nós gastamos mais do que arrecadamos. Então, o governo está tentando encontrar soluções para esse problema, via aumento de arrecadação e via redução dos gastos públicos, né? Então, isso tem o potencial para equalizar a situação financeira do país. Pois bem, uma das proposições do governo federal, né, da equipe econômica, vai na direção de retomar a CPMF, que é um mecanismo de arrecadação do ponto de vista fiscal muito, muito eficiente, né? Porque qualquer recurso que circular pelo sistema financeiro nacional automaticamente será gravado aí na alíquota que o governo inicialmente estipulou de 0,20%. Mas esse assunto é muito polêmico, né? Porque a questão o governo poderia escolher outras formas de arrecadação. Então, por exemplo, uma outra possibilidade de arrecadação aventada foi aumentar a CID, né, que incide sobre o combustível, né? Mas
por que o governo recuou com a CID, que tem um potencial de arrecadação muito semelhante à CPMF? Porque a CID, ao aumentar a CID sobre o combustível, automaticamente aumenta os preços dos combustíveis na bomba, né? E isso tem impacto direto na inflação. Então o governo está numa cruzada contra a inflação. Então, se ele aumenta a arrecadação de impostos via aumento da CID sobre o combustível, automaticamente ele vai acelerar o processo inflacionário. A CPMF não tem essa transmissão direta. Então nós sabemos que de uma forma ou de outra, por exemplo, um empresário, o custo dele vai aumentar, ele vai tentar repassar isso para o preço dos produtos que ele revende. Mas não é automático. No combustível não, o preço é tabelado, o preço é controlado, né? Então isso é instintivo. Portanto, olhando da perspectiva de quem vai pagar impostos, certamente esse aumento de impostos virá. Não tá claro ainda a intensidade disso, porque na outra ponta depende de como que ele vai cortar os gastos públicos. Então, seja a CPMF, seja a CID, o governo vai precisar arrecadar mais impostos para fechar as suas contas públicas. Então, isso certamente virá para o consumidor. E essa questão é extremamente polêmica, porque quando nós falamos em pagar impostos aqui, eu digo sempre, fazer política é você vai escolher quem vai perder e quem vai ganhar, né? E nesse momento o governo discute uma alíquota de CPMF progressiva, né? Então eu não tenho corte aqui de qual será, a partir de qual nível de renda começa a pagar mais ou menos. Então assim, olha, ele está escolhendo, você vai pagar mais, ou seja, o peso para esse consumidor é maior, e certamente quem vai pagar mais vai ficar insatisfeito. Então certamente não tem essa medida econômica não vai agradar todo mundo, né? Não então, tem um lado bom para o consumidor final. O lado bom seria aqueles que fossem poupados ou que pelo menos a carga ou a incidência de impostos seja menor, né? Mas esse não é um exercício fácil de se fazer, até porque, pela minha fala, percebe-se que nem todos vão ganhar. Agora, certamente o aumento de imposto virá. Mas a CPMF ela vai ser usada somente para cobrir rombo, não vai ser para investimentos? Nesse momento, certamente, porque o governo precisa fechar as contas públicas, né? Então é para arrumar a casa, né? Ou ele aumentaria mais a alíquota para, além de arrumar a casa, sobrar um adicional, um plus, para que ele possa investir. Mas nesse momento significa ajustar ou arrumar a casa. Bom, mas aí é importante dizer o seguinte, que o governo tem feito um esforço de preservar os gastos na área social, que é uma bandeira que esse governo tem, né? Esse programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e assim por diante. Quer dizer, então, mantendo esses programas, percebe-se que é possível perceber que essa parte da população seria, em tese, menos afetada em relação a essa poupada em termos de corte de despesas, né? Então, e aí continuariam recebendo esse serviço, né? Por isso essa disputa, né? E aí é uma questão política muito profunda, né? Porque no jogo político, quem está no governo é óbvio que precisa aprovar isso para manter a governabilidade, para manter a economia funcionando. E do outro lado, a oposição vai tentar tirar o máximo proveito possível disso, porque quanto mais você fragmenta, quanto mais você enfraquece o governo atual, maiores serão as suas chances de se eleger em 2018, né? Então, esse é um jogo político, né? E é um jogo de nervo no cenário político, que o contribuinte, na maior parte das vezes, ele não tem essa dimensão política do contexto que nós estamos vivendo. Mas... Mauri, agora vamos para uma parte que eu acredito também que interessa muita gente. Dicas. Nesses tempos de pouco dinheiro, vamos dizer, no bolso, que dicas que você daria para o cidadão comum que está assistindo a gente para economizar? Bem, acho que a dica fundamental é a seguinte: ninguém, no longo prazo, consegue viver gastando mais do que ganha. Essa questão é matemática, né? Então, se eu ganho 1.000, eu posso gastar 1.000. E do ponto de vista de planejamento, né, do orçamento familiar, nem isso é recomendável, né? Você tem que ter um dinheiro para uma emergência, né? Então, o ideal é gastar menos do que se arrecada, né? Para ter uma sobra. Bom, mas recentemente no portal do G1, até recomendo, quem quiser pode procurar, que está disponível lá. Fizeram uma pesquisa, muito embora o universo, ou seja, a abrangência da pesquisa, ela é só com internautas, mas dá um pouco dá uma medida do que o brasileiro está enfrentando. Nessa pesquisa eles constataram que 40% das pessoas que foram entrevistadas diz que gasta mais do que ganha,
né? Então, nesse contexto de crise, de turbulência, né? De que todo lugar que você vai, alguém está falando de crise, está falando de dificuldades, certamente essas pessoas estão passando por incertezas e certamente estão preocupadas. Mas, né? Mauri, falta educação financeira ou falta dinheiro no bolso? Então, são duas questões. Se nós pegarmos o consumidor com poder aquisitivo muito baixo, sendo honesto, né? É difícil sobrar dinheiro para quem ganha um salário mínimo, que é um pai de família. Vamos supor aqui uma unidade familiar em que tem uma família com 3 pessoas em casa. Então significa alimentar-se, vestir-se e usar transporte, né? O lazer é quando possível, né? Não dá para exigir que uma pessoa dessa tenha sobra de recurso. É impossível, por mais que, do ponto de vista matemático, isso é ideal. Mas no plano do possível, não dá para tratar com essa realidade. Agora, também tem que ser dito que uma parcela da população até poderia gastar, né? Eu vou elencar um conjunto de situações aqui. Então, se perguntasse, por exemplo, para os nossos avós, para os nossos pais, meu pai, eles vive perfeitamente sem internet. Ele vive perfeitamente sem TV a cabo. Então são tipos de gastos que nós contratamos, né, que vai aumentando. E aí, cada família, cada indivíduo tem lá uma estrutura de gasto. Então a questão é, onde é que eu posso cortar? Do que eu posso abrir mão? Prioridades. Então, o que eu posso estabelecer como prioridade? Então, do ponto de vista econômico, devo dizer o seguinte: nós temos necessidades e desejos. Né? Então, eu afirmo, eu não consigo sobreviver sem atender as minhas necessidades. Quais sejam? Alimentação, vestuário e transporte. Todas as outras eu consigo sobreviver. Vai me afetar? Certamente. Mas elas não são indispensáveis. Então, num contexto de crise, você tem que pensar assim, o que é necessidade, o que é absolutamente essencial? E o que é um algo mais? Né? É comum agora as pessoas falarem, eu preciso disso. Né? Então, eu mereço. Então, agora é hora de pensar, se eu quero preservar o meu orçamento, né, o que eu preciso realmente? Então, essencial, vestir, comer e transporte e morar. Isso é fundamental, isso é questão de dignidade. Né? As outras questões pode ser rediscutido, mas isso aí é uma questão de foro íntimo, cada um tem que encontrar o caminho. Então não serei eu que vou dizer só, olha, você tem que cortar a sua internet. Não existe uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. E isso exige sacrifício por parte das pessoas. E uma questão que é psicológica, né? Aí não é questão econômica, é questão psicológica. É uma situação extremamente complicada, por exemplo, um pai de família chegar em casa, sei lá, no jantar, do almoço, ou sei lá, no domingo, e dizer para a família, nós vamos ter que cortar tal questão. Então, nós não vamos mais sair para comer pizza ao sábado. Nós vamos cortar a TV por assinatura. Nós vamos desligar a internet. Nós vamos cortar isso e aquilo. Então, é ruim. Mas essa situação, quanto mais se posterga para tomar essa decisão, pior é a situação financeira. Eu vou dar um exemplo prático. Na quarta-feira, eu estava no supermercado fazendo compra, e aí encontrei uma pessoa com quem eu trabalho, né? Como ele sabe que eu sou economista, né? E aí ele estava dizendo assim, olha, mas eu estou fazendo um bico aqui, né? Eu falei, mas como assim um bico? Não, é que o orçamento está apertado. O que acontece? O meu cartão de crédito explodiu. Tá? E é óbvio que nessas circunstâncias, todo mundo sabe que o cartão de crédito é o juro mais caro que existe na praça. Né? É extorsivo o juro de cartão de crédito. Então você comprar, né, e pagar a fatura integralmente, de forma religiosa, não tem problema nenhum. Mas isso exige um esforço muito grande de administração. Por outro lado, sabe-se que quem vende está seduzindo o consumidor para poder comprar, compra em 3, 4 vezes, eu parcelo. Mas e se acontece um contratempo, sei lá, o filho tem um problema de saúde, precisa comprar medicamento, ou seja, uma despesa que é extraordinária. Eu não tenho dúvida, entre um remédio e pagar a fatura do cartão de crédito, eu vou comprar o remédio. Né? Só que esse problema ele não fica equacionado. Por quê? Porque o juro é altíssimo. Né? E aí essa pessoa pedia dicas de como fazer para resolver o problema. Eu falei, olha, você vai ter que cortar gasto. Né? Eu falei assim, se você puder cortar o cartão de crédito, melhor ainda. Né? Você vai perceber o seguinte, ficar 2 anos com cartão de crédito sem, você vai perceber que você consegue viver sem ele e mais. Você pode retomar, reusá-lo, né? Ou voltar a comprar cartão de crédito, mas usar com parcimônia, ou seja, com muita cautela, porque sabe-se que no dia da fatura tem que pagá-lo. Mauri, a poupança ainda é a melhor forma para guardar dinheiro ou na verdade isso é mito? Sempre foi mito?
Pois bem, essa questão precisa ser relativizada, né? Historicamente, a poupança é a preferência nacional da maior parte da população brasileira, principalmente a população que nós chamamos aí de pequenos poupadores ou que tem uma pouca quantidade de recursos para investir. Por quê? Porque é muito fácil, né? Não exige que a pessoa tenha profundos ou uma base de conhecimento do mercado financeiro, né? E para quem esteja nos assistindo tenha a dimensão disso, a poupança é a instituição mais tradicional que o Brasil tem, é do final do século XIX, ainda na época do Império de Dom Pedro, né? De Dom Pedro II, que é uma forma, né, que ele instituiu para arrecadar fundos e para garantir a aposentadoria das pessoas, principalmente aquelas que estavam saindo da escravidão. Pois bem, então, historicamente, o pequeno poupador, ele tem esse trato, essa facilidade de lidar com a poupança, né? Então, isso facilita para quem precisa usar. Só que no contexto que nós vivemos hoje, a poupança do ponto de vista de aplicação financeira, é o pior negócio que existe. Estou dizendo hoje, né? Por quê? A inflação do Brasil hoje, estimada, é alguma coisa como 9%, entre 9% e 10% para 2015. A poupança vai pagar, no máximo, 7%. Ou seja, significa dizer que o aplicador que começou com R$1.000 no começo do ano, e ao final lá de dezembro, ele vai ter R$70, né? Então 1.000 mais 70. Mas o quanto que desvalorizou, né? Quanto que ele perdeu aí? Então, levando em consideração a inflação, ele perderia o equivalente a R$20, porque se der 9%, 1.000 teria que dar 1.090. Então, em termos práticos, a poupança hoje, ela não acompanha a elevação dos preços, ou seja, não acompanha a inflação. Por isso que é um péssimo negócio. Recomenda-se os aplicadores a procurar outras modalidades. Outras como? É bem verdade que a poupança esse ano teve recorde de saída de recursos. Então, por exemplo, para quem tem pouco recurso, fica a dica de procurar o gerente da sua conta, né? E procurar esses fundos de aplicação financeira, CDB, tem o que a gente chama de letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, que chama LCI, LCA. Então, esses fundos de investimento, todos eles remuneram hoje melhor do que a poupança. Pelo menos vai devolver, vai acompanhar a inflação, digamos assim. Só que uma questão que é importante é o seguinte: nem todo brasileiro tem acesso à conta corrente. Então esse certamente não tem essa proteção, né? E aí esse é o lado perverso da inflação. Mesmo ele tendo recurso, se ele só tem uma conta poupança, então ele só consegue receber a remuneração da poupança, né? Então, nesse momento, para aqueles que têm a conta corrente e que têm a disponibilidade de poupança, ou seja, sobra de recursos, a melhor alternativa, ao meu juízo, é usar o Tesouro Direto, né? A maior parte das pessoas não sabem que eles podem emprestar diretamente para o governo federal, né? O Tesouro Direto quem empresta para o Tesouro Direto está emprestando para financiar a dívida pública, né? Então ele não precisa da figura do intermediário de um banco. Então sabe-se que qual que é o papel do sistema financeiro, qual que é o papel dos bancos? É intermediário, ele pega dinheiro de quem tem sobrando e empresta para quem tem o quê? Mas como que uma pessoa pode fazer isso? Só tem que usar a internet e procurar no Tesouro Direto, tem N dicas lá. Ele precisa ter uma conta no banco, né? Tem uma conta no banco que seja credenciado ao Tesouro Direto, e aí ele vai abrir uma conta que nós chamamos de conta de investimento, e ele passa a movimentar via internet, ou seja, ele passa a fazer compra desde que ele tenha dinheiro na conta, é verdade, né? Mas é bom dizer que esse tipo de aplicação, ela não é para todo mundo, né? É efetivamente um dinheiro que a pessoa tenha e não vá precisar no curto prazo. Então recomenda-se deixar esse recurso por 3, 4 anos. Mas a rentabilidade é bem maior, é bem mais atrativa, né? Vai remunerar hoje alguma coisa para o poupador, alguma coisa próximo de 14% em termos bruto, né? Então é possível emprestar 14%. Ontem eu estava olhando 14,19%. É quase a taxa Selic. É claro que depois aí vai ter os custos e assim por deve cair para 13 alguma coisa, mas ainda assim é muito maior do que 7, né? Que a poupança está pagando. E Mauri, para a gente finalizar, a crise, ela vai passar? Bom,
Primeira notícia boa. Não é a primeira crise que nós enfrentamos. Certamente ela vai passar. Nós já vivemos outras crises. Quem viveu os anos 80, os anos 90, certamente vai se recordar do que eu estou dizendo. Quantas crises econômicas nós enfrentamos e passamos. Né? Então essa é a notícia boa. Podem ficar tranquilos, ela passará. Né? O que não é tão bom não dá para dizer o quando isso ocorrerá. Né? Mas eu estou absolutamente convencido de que, enquanto a situação política não se resolver, ou pelo menos que não se abrandar, se acalmar, certamente essa crise continuará batendo as nossas portas, né? e nos rondando. Mas certamente a questão passa por um rearranjo da situação fiscal, ou seja, arrecadação de impostos e gastos públicos, que é sempre uma questão polêmica que deixa as pessoas muito preocupadas, porque significa pagar mais impostos e receber menos contrapartidas em termos de serviços públicos, seja saúde, seja educação, segurança, e assim por diante. Eu que trabalho com educação, por exemplo, eu conversava com uma professora que a filha está entrando na faculdade e ela comentava lá, minha filha estava aspirando a participar do Ciências Sem Fronteiras e o governo federal acabou de cortar os recursos para o Ciências Sem Fronteiras para projetos, para intercâmbios futuros, né? Então o governo está apertando, então ela já se sentiu aqui prejudicada, porque ela aspirava essa possibilidade. Então o que de fato esperamos é que haja, né, um consenso político, ou seja, em prol do país, né? Aí é questão de interesse nacional, independentemente de viés partidários, e agora é o país que precisa disso, não é o partido A ou o partido B, é o país que está precisando disso, porque as pessoas precisam de maior tranquilidade, de previsibilidade, e isso nos falta, e é justamente essa questão da previsibilidade que afeta a perspectiva das pessoas, de como elas olham para o futuro, de como elas se relacionam com as pessoas. Essa é a relação empregado-empregador, é a relação governo, funcionário público e assim por diante. Então, nesse momento, o que precisa dessa construção de um consenso aí para retirar o país da crise. Mauri, eu agradeço a sua presença aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está aberto para você. Eu sei que a gente tem muita coisa para conversar ainda, porque esse assunto é um assunto bem interessante e que, na verdade, todo mundo quer saber mais, porque é para saber como que vai rearranjar suas contas. Eu tenho certeza que a gente vai conversar de novo. Obrigada, viu? Na verdade, eu que agradeço, Fernando, a oportunidade. Sempre convidado, estarei aqui. Obrigada. O Câmara Entrevista termina aqui. Agradeço a sua audiência. Até o próximo programa.